Glórias a Deus. Hoje eu quero falar para você de uma situação que talvez aconteceu na sua vida, ou está acontecendo. Ontem eu estava pregando e fui convidado para pregar em um ministério. Fiz a ministração. E no final do atendimento, que a gente já vai atender o pessoal, havia uma pessoa no ambiente e a pessoa dizia assim: pastor, eu tô cansada. 20 anos que eu tô sendo perseguida pela mesma pessoa. E eu tô muito cansado, pastor, tô muito cansado, peço que ore por mim. E antes de eu orar pela pessoa, eu fiquei em silêncio. Conversei com Deus em pensamento, falei: Senhor, o que o Senhor quer que eu ore? E ali eu senti o silêncio de Deus na vida do perseguidor dessa pessoa. Tem perseguição que acontece na vida da gente que cansa. E na Bíblia não foi diferente. A gente vê Davi ser perseguido por Saul. E por 2 vezes Davi teve a oportunidade de matar Saul e não matou. Ele ainda tinha força para se dominar. E ele se dominou e segurou a ira dele e não pecou contra Deus. Mas o tempo passou e chegou um momento que Davi disse assim: caramba, vai chegar uma hora que Saul vai conseguir me matar. Eu vou fugir para a terra dos filisteus, que uma hora ele vai conseguir me matar. 14 anos ele estava fugindo, ele estava cansado. E em 1 Samuel capítulo 25 a gente lê o seguinte: um dos empregados de Nabal disse a Abigail, a mulher de Nabal: a senhora soube? Davi enviou do deserto uns mensageiros com saudações para o nosso patrão, mas ele os tratou mal. No entanto, eles têm sido muito bons para a gente. Nunca nos incomodaram e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, eles não roubaram nada que era nosso. Eles nos protegeram dia e noite, todo o tempo em que estivemos com eles, tomando conta dos nossos rebanhos. Pense nisso e resolva o que fazer. Isso poderá vir a ser um desastre para o nosso patrão e toda a sua família. Ele é tão mau que ninguém pode falar com ele. Então Abigail pegou depressa 200 pães, 2 odres cheios de vinho, 5 ovelhas assadas, uns 17 quilos de trigo torrado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos secos, e pôs tudo sobre jumentos. Então disse aos empregados: vão na frente que eu vou atrás. Porém não contou nada ao seu marido. Abigail ia montada no seu jumento e de repente numa curva, na descida, encontrou Davi e os seus homens que vinham na sua direção. Davi, observe bem isso, irmãos, escute bem isso. Davi tinha pensado assim: de que me adiantou proteger a propriedade desse homem aqui no deserto? A gente está falando de Nabal, hein? Esse homem que Davi se refere é Nabal. Nós não roubamos nada que era dele e é assim que ele me paga a ajuda que eu lhe dei. Que Deus me castigue. Olha o que Davi diz: que Deus me castigue se eu não matar até o último daqueles homens antes do amanhecer. Davi era um homem ungido de Deus, era um homem separado, era um homem escolhido por Deus. Mas Davi estava sem perspectiva, Davi estava sem esperança, Davi estava sem rumo. Davi já estava sem vida, porque estava cansado. Davi não estava cansado de Nabal, porque aquilo que Nabal fez para ele foi só a gota d'água num balde cheio. Davi estava cansado de ser tratado como um cão morto. Davi estava cansado de ser desprezado. Davi estava cansado de ser visto como um homem vil. Davi estava cansado de tanta afronta. Saul perseguiu Davi 14 anos e Davi chegou à exaustão.
Quando acontece a situação com o Nabal, não era com Nabal o negócio. Era com toda a situação que ele estava vivendo. E no meio da exaustão, o que ele diz? Que Deus me castigue. Que Deus me castigue. Até de manhã eu vou matar todo mundo que estiver na casa. Não vai sobrar ninguém. Isso falou um homem que era segundo o coração de Deus. Toda perseguição cansa. Todo processo cansa. Talvez você está vivendo na moenda, talvez você está vivendo um duro processo com Deus. E você acha, meu Deus, nunca vai chegar ao fim. Nunca. E vai chegar uma hora que essa pessoa vai conseguir me matar. Foi exatamente o que Davi falou. Vai chegar uma hora que ele vai conseguir me matar, eu vou fugir. Vou para a terra dos filisteus. Vai para Filiste. E lá, ele tratou bem Nabal, e Nabal recompensa com o mal, e ele não pensa duas vezes. Eu tenho para dizer para você que talvez a tua força chegou ao fim. Talvez a tua força se esgotou, talvez a tua força chegou no limite. E o que eu tenho para falar para você é que do mesmo jeito que Deus enviou Abigail, e ali Abigail representa o próprio Espírito Santo, do mesmo jeito que Deus enviou Abigail para aplacar a ira de Davi, Deus vai mandar alguém para aplacar a tua ira. Deus vai mandar alguém que vai ser e que vai servir como sinal de resposta de Deus para a tua vida, para que tu não peque contra Deus. E talvez se você já pecou, que você não continue no pecado. Quando a gente olha para a vida de Davi, por que ele não ganhou ímpeto, força, já que ele estava com tanta raiva, não foi atrás de Saul então para matar Saul? Chega uma hora que a estrutura do ser humano chega no limite. E talvez você está até pensando em dar cabo da tua própria vida, porque alcançar teu inimigo você não vai. Talvez ele é mais forte que você. Saul era rei de Israel, tinha um exército inteiro a favor dele. Talvez Davi nem conseguisse. Tinha que fugir porque eles estavam em 600 homens, enquanto o exército de Israel era muito numeroso. Talvez o teu perseguidor é muito mais forte que você. Talvez o teu perseguidor use de armas que você não usa, até porque ele está do lado do diabo, e o diabo é astuto e joga sujo. O diabo é golpe baixo. E você, como é uma pessoa de Deus, você joga com a verdade. Então você não vai, oh Jesus, lutar com as mesmas armas que ele. Agora o que eu tenho para dizer para você é que do mesmo jeito que Davi não morreu na mão de Saul, você não vai morrer na mão do teu perseguidor. E do mesmo jeito que Deus guardou a vida de Davi para não matar Nabal, porque a vida dele estava cansada, ele estava cansado, irmãos. Do mesmo jeito que Deus guardou Davi e enviou Abigail para aplacar a ira de Davi, Deus vai enviar alguém para aplacar a tua ira. Deus vai enviar o bálsamo, o refrigério para refrigerar tua alma que está cansada, que está exausta, que está afadigada. E a gente vai ver, irmãos, e para encerrar aqui, a gente vai ver que 2 capítulos depois, Saul morre. No capítulo 27 a gente já vê a derrota de Saul. No 28 ele consulta uma mãe de santo lá. E depois ele morre. Então, fica tranquilo. O diabo é diabo desde o tempo de Jesus. Satanás sempre foi Satanás, ele sempre foi diabo. Ele veio para matar, para roubar, para destruir. O intuito dele é cansar você e te fazer pecar. Não cai nessa. Permanece com Deus. Se Davi matasse Nabal, Davi iria pecar contra Deus e não contra Nabal. Talvez você está olhando para o teu passado e você está dizendo, isso aconteceu comigo e devido à circunstância eu pequei, saí da presença de Deus.
porque se levantou um perseguidor na minha vida, alguém para me perseguir, eu não suportei, perdi a fé. Pede perdão. Pede perdão para Deus, porque você pecou contra Deus. Você pecou contra o teu melhor amigo, com quem sempre andou contigo. Você pecou contra aquele que nunca te abandonou. Você pecou contra Deus. Davi lá na frente, depois que ele adultera, que depois ele peca de verdade, que ele comete o adultério com Betseba, mata Urias, o que ele diz? Pequei, contra ti somente foi o meu pecado. O teu pecado foi somente contra Deus. Peça perdão para Deus por tudo aquilo que você cometeu. Na angústia da tua alma, na fúria do teu coração, você pecou. Peça perdão. E se perdoe também. E mais, perdoe o teu perseguidor. E ore pelo teu perseguidor. Ore por ele para que Deus abençoe ele. Porque a Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos perseguidores. E quando oramos pelos nossos perseguidores, juntamos brasa viva sobre a nossa cabeça. Que você possa hoje, nesse dia, ter um encontro real com Deus. Se lembrar talvez do passado. Recordar. Pecado tem dia, pecado tem hora, tem mês, tem ano. E teve uma hora certa ali na tua vida, na tua caminhada, num ponto que você estava como Davi e no momento de cansaço, num vacilo, você pecou. Peça perdão para Deus. E ore pelo teu perseguidor. Talvez Abigail chegou alguém, falou com você, mas não adiantou. E você cometeu o pecado, cometeu o erro, vacilou. E talvez você ainda esteja caído, afastado. Se levante. Deus é fiel, Deus é justo. Deus é um Deus bom, é um Deus amável. E Ele te perdoa por todo o pecado. Então, se perdoe também. Queridos, essa é a palavra no meu coração. Eu estou um pouco rouca, com a garganta um pouco ruim. E essa é a palavra que Deus falava comigo hoje. O intuito de Satanás é cansar, é te fazer cansar. 14 anos não são 14 dias. E foi o tempo de Saul. Foi o tempo que Saul perseguiu Davi. Então talvez passou um tempo e você cansou como Davi cansou. Mas hoje você possa ter um encontro real com Deus. Vamos orar? Senhor, eu oro junto com essa pessoa. Em algum momento da vida desviou, pecou, caiu. E talvez, Senhor, naquele momento de desespero, pecou contra Ti. Aqui junto com essa pessoa eu estou orando. Eu não sei o nome dela, não sei o nome dele. Diga o seu nome. Jesus Cristo, perdoa todo pecado cometido na ira, no ódio, no cansaço, na exaustão. A alma que estava exausta, Senhor, a alma que estava cansada, que pecou diante de Deus. E nesse momento eu oro para que todo pecado seja perdoado. Nesse momento eu oro para que todo altar seja consertado e que o Teu Espírito Santo novamente volte a habitar. E que o fogo do Teu Espírito Santo novamente volte, Senhor, a arder sobre este altar. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.